Fala galera do Futeboleiros, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui gravando mais um vídeo do concurso 1209. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também as pessoas que se inscreveram, né, no último vídeo, mais de 40 pessoas. Muito obrigado, você que está aí agora nos escutando. E você que é novo pode também se inscrever, nos ajudar. Precisamos chegar a 1000 até o final do ano. Obrigado pelos comentários, obrigado pela força, tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Falando sobre o concurso, né? A gente viu que houve apenas ganhadores do 13 pontos, né? Cada um 15 mil reais, né? Uma faixa muito... Ficou um valor até baixo, né? Que deu muito ganhador. 22 pessoas, se eu não me engano. Eu até gravei um vídeo, ficaram pedindo de ganhar o prêmio maior. Enfim, isso acontece, né? Mas, gente, eu vou gravar agora aqui para vocês o vídeo, né? Sempre pedindo a você que é novo, como eu já disse, se inscreve, né? Você que já é antigo, né? Compartilha, comenta, tá? No meio do vídeo eu vou colocar uma enquete aí para vocês responderem, tá? Daqui a pouco eu coloco para vocês. Enquete simples, você responder no comentário, né? E a gente vai começar a palpitar. Gente, atenção, tá? Muita atenção que tem muitos times, né? Que vão jogar, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana. Hoje é terça, estou gravando o vídeo na quarta-feira. O Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, né, esse time todo, o Bahia, o Vasco, né, como eu falei, o Botafogo. Então, assim, são times que vão estar em ação. Então, atenção, porque muitos podem colocar o time, dependendo do resultado que acontecer, um time misto no domingo, na rodada do fim de semana. Então, tem campeonato inglês, tem Série A e tem Série B aqui do Brasil. Então, vai ser um concurso muito difícil. E quando eu palpitar, eu vou colocar os meus palpites com duplo, né? E você pode alterar da forma que for. Eu vejo muito por aí as pessoas fazendo os palpites diferentes do que eu faço, e isso é normal, isso é bom. Então vocês olhem também os outros canais, é interessante. É a oportunidade que a gente tem de fazer pelo menos 14 pontos. Então, você, galera que está aí do outro lado, fica à vontade, né? Eu vou só colocar aqui os palpites, mas a ideia é que você também tenha o seu palpite, né? Você tem que sentir se você acha que aquele time que eu estou dizendo que vai ganhar ou perder ou empatar, você que vai dizer também. Eu vou só fazer uma orientação, tá? Minhas dicas aqui são bem simples e humildes, tá? Muito obrigado a vocês, tá? Então a gente vai lá agora no jogo 1, para começar. Jogo 1, Série A, né? Clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. Eu tenho a impressão que o Corinthians vai colocar o time misto nesse jogo, dependendo do resultado de amanhã contra o Atlético Paranaense, que é o jogo de ida da Copa do Brasil. O Corinthians hoje é o 11º, o Palmeiras é o segundo, né? Vem de uma vitória aí de 3-0 contra o Sport na segunda-feira. O Palmeiras dos últimos 5 jogos, aliás, o Corinthians dos últimos 5 jogos só venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Não vem numa vibe muito boa. Enquanto que o Palmeiras, né, dos últimos 5, não perdeu nenhum, né, pela Libertadores, Série A. São 4 vitórias e um empate. Então, na minha opinião, nesse jogo, eu vou ser bem humilde, né, e dizer que é um jogo para a gente não ter muita convicção, porque vai ser difícil, um jogo difícil de palpitar. Eu vou colocar aqui empate, tá? E vou colocar logo um duplo aqui. Palmeiras, que está disputando o título com o Flamengo para mim, tá bom? Então, primeiro duplo no nosso cartão, tá? Jogo 1, empate ou Palmeiras, tá, galera? Mas aqui cabe um triplo, viu? Jogo 2, Ceará e Juventude, né? O Juventude hoje ele é o 19º colocado, 18º colocado, né? 19º é Fortaleza, e o Ceará é o 10º. O Juventude melhorou um pouco com o Carpim, né? Os últimos 5 jogos ele venceu 2, perdeu 2, empatou 1, né? Perdeu para o Botafogo na segunda-feira, mas ganhou do Vasco, empatou com Vitória fora de casa, ganhou do Corinthians e perdeu para o Santos, né? Na Vila Belmiro. Enfim, e o Ceará, né, vem aí dos últimos 5 jogos, né? Ele teve uma vitória, né, pelo Brasileirão, perdeu para o Bahia pela Copa do Brasil, né? Está nessa estatística. E hoje é o 10º colocado. O Ceará tem uma defesa muito firme, né? Então, em casa, ele é muito forte. Então, nesse jogo aqui, eu vou acreditar que o Ceará deve vencer. Então, vamos usar o nosso coluna 2, jogo 2, coluna 1, Ceará seco. Mas aqui cabe um
pela Série B, CRB e Paysandu. O Paysandu é o lanterna do campeonato da Série B. Impressionante como o Paysandu não deslancha. E o CRB perdeu, né, o último jogo, né, perdeu para o Atlético Paranaense em casa. E o Paysandu, em casa, perdeu para o Operário, 2-1, impressionante. Tá? Para você ter ideia, o Paysandu fora de casa, dos 5 últimos jogos, vai vencer um, perdeu um, empatou 3. Então ela é forte fora de casa, não é tão ruim assim. Então, assim, dos últimos 5 jogos, o CRB venceu 2 e perdeu 3. É um time que pouco empata. Então aqui é um jogo que merece um duplo, tá, galera? Muito cuidado aqui. Mas eu vou aqui de coluna do meio, tá? CRB e Paysandu. Jogo 4, Botafogo do Rio e Bragantino. Botafogo também não sei se vai usar o time misto, né? Porque ele vai jogar com o Vasco, né? Pela Copa do Brasil, né? Joga na quarta com o Vasco lá no jogo de ida da Copa do Brasil em São Januário. Hoje o Botafogo é o quinto, né? E o Bragantino, né? No caso é o oitavo. O Bragantino ganhou, né? O último jogo, né? Do Fluminense, 4-2. Foi um resultado impressionante, tirou muita gente, eu acho, inclusive. Enquanto que o Botafogo venceu, né? O Juventude, como eu já falei, dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 1 derrota, pouco empate. E o Bragantino, dos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória com o Fluminense. Gente, esse jogo aqui, na minha opinião, né? Esse jogo do Botafogo e do Bragantino, eu vou de Botafogo seco, coluna 1 no jogo 4, tá bom, galera? Então esse é meu palpite do jogo 4, tá? Eu acredito que é um jogo difícil. Cabe um duplozinho aqui para quem tiver condição de pagar, tá bom? Mas eu vou de coluna 1 no jogo 4, tá bom? Eu acho que aqui é um jogo que merece um duplozinho, como eu falei, tá? Cuidado nisso aí, tá bom, galera? Oi, galera. Olha nós aqui de novo, só para dizer para vocês que eu falei no começo do vídeo que ia ter uma enquete aí sobre o nosso Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Brasileirão. E tem uma matéria muito legal do GE, né? No site da Globo, que fizeram um levantamento do percentual dos times hoje, depois da 21ª rodada, de quem tinha condição de ganhar o título após essas 21 rodadas, vamos chamar assim. E nos 3 times que aparecem aí, aparece o Flamengo, 44%, o Palmeiras com 37% e o Cruzeiro com 10%. Então, o que é que eu queria que vocês respondessem? Vamos participar dessa enquetezinha? Na sua opinião, independente de time do seu coração ou não, né? Qual desses times você acha que vai chegar no final e ser campeão? Você vai nos comentários lá e coloca fulano, ciclano, time tal, time B. Então você coloca lá nos comentários qual time que você acha que vai ser campeão. E se você quiser estender, você pode colocar o time que você acha que não está na lista aí, que merece estar na enquete. Ah, o Corinthians, dá um exemplo. Ah, o Botafogo, entendeu? Ah, o Bahia, entendeu? Esses times assim que você acha que pode, Atlético Mineiro, então você pode colocar na enquete, tá bom, galera? Enquete sempre pra gente quebrar o gelo aí, né, para poder a gente pensar melhor. É interessante, tá? Então vá lá e responda no comentário. Quem será campeão brasileiro de 2025? Esses aí são os favoritos hoje, né, depois da 21ª rodada. E ao final, quem vai ser? Um grande abraço. Olá, responda nos comentários, tá? Um grande abraço. Galera, jogo 5, Atlético Paranaense e Novo Horizontino, né? Um jogo difícil de prognóstico, né? O Atlético vem se recuperando, o Novo Horizontino é o quinto, o Atlético é o 12º, os últimos 5 jogos do Atlético foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino não vem de nenhuma vitória. O Novo Horizontino fora de casa não venceu nenhuma, né? E o Atlético joga em casa na quarta pela Copa do Brasil com o Corinthians, jogo de ida. Jogo difícil para o Atlético, viu? Vai desgastar o time, né? Domingo vai chegar com o time desgastado. Mas eu acredito aqui no Atlético, tá? Vou de Atlético, coluna 1, jogo 5. Jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. Outro jogo difícil. Cruzeiro também tem compromisso no meio de semana, né? O Cruzeiro joga contra o Atlético, né? Seu rival, né? É um clássico. Deve jogar com um time cansado no domingo, ou misto, não sei como é que vai ser. E o São Paulo tá muito forte, né? Nos últimos 5 jogos venceu 3. Empatou 2. O Cruzeiro dos últimos 5 perdeu apenas 1, venceu 3 e empatou 1. Então, assim, a minha opinião, é um jogo que merece todo, né, todo o respaldo aí do que realmente o clássico vai se impor no meio de semana, se realmente vai ser desgastante, né? Então, assim, eu acredito muito aí no jogo equilibrado entre Cruzeiro e São Paulo.
E, na minha opinião, eu vou aqui de coluna do meio, tá? No jogo 6, eu vou botar São Paulo, nosso segundo duplo, tá? No jogo 7, Flamengo e Grêmio. Gente, o Flamengo é muito favorito. Nos últimos 5 jogos não perdeu um. A última derrota foi em julho para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E o Grêmio empatou com o Ceará em casa, não ia fazendo uma boa campanha, né? Apesar de ter ganhado do Atlético Mineiro fora de casa. E o Flamengo goleou impiedosamente o time do Vitória ontem, né? Impressionante, 8-0, com uma facilidade, né? Infelizmente o Vitória não teve competência, né, para segurar o Flamengo. O Flamengo é um time, hoje, para mim, um dos favoritos, tá? Então no jogo 7 eu vou de Flamengo, coluna 1, galera. No jogo 8, o Atlético Goianiense e Amazonas. O Amazonas venceu o Avaí em casa, né? Na casa do Avaí, enquanto que o Atlético Goianiense, ele vem aí na 14ª posição, né? Nos últimos 5 jogos venceu apenas um, perdeu um, empatou 3. Um time que empata muito, um time que mais empata na Série B. Mas é um jogo aqui que a gente arrisca muito que o Atlético vá se recuperar. Então aqui nesse jogo eu vou de coluna 1, no jogo 8, Atlético Goianiense. Campeonato inglês, Liverpool e Arsenal. Jogo difícil, né? O Liverpool, né, hoje ele é o time que está em terceiro colocado, o campeonato começou agora, não tem muito que a gente estaticar, não tem estatística, né? E o Arsenal hoje é o primeiro colocado. 3 vitórias nos últimos 5 jogos entre amistosos e Copa Europa. E o Liverpool também tem 4 vitórias e 1 derrota. Jogo de equilíbrio, tá? Então, na minha opinião aqui, nesse jogo 9, eu vou arriscar um empate entre Liverpool e Arsenal, tá? No jogo 10, pela Série B, Volta Redonda e Atlético. Volta Redonda é um time que vem tentando se recuperar também, né? Hoje é o 18º. Vence há 4 jogos, são 2 derrotas, 2 empates. A última vitória foi contra o Vila Nova, jogando lá no Rio. O Atlético também vem dos últimos 5 jogos, não venceu um. Vem de uma derrota, né, em casa para a Chapecoense de 4-0. Então, minha gente, esse jogo aqui, eu vou acreditar que o Volta Redonda vence o jogo. Jogo 10, vou de coluna 1, Volta Redonda. Jogaço, jogo 11, Mirassol e Bahia. Meu Deus, Mirassol é uma campanha espetacular, né? E o Bahia joga pela Copa do Brasil no meio de semana, né? Então é complicado para o Bahia, o time está muito desgastado. Né? Jogadores contundindo, vai pegar o Fluminense, né? O jogo da ida, né? Joga em casa, tudo bem, mas mesmo assim é desgastante. O Bahia, nos últimos 5 jogos, venceu 3 seguidos, né? O Fortaleza, venceu o Santos, o Ceará e o Corinthians, né? O Ceará pela Copa do Nordeste. Enquanto que o Mirassol venceu o Fortaleza fora de casa, né? E venceu outra que foi contra o Vasco, 3-2. Então, assim, jogo difícil de prognóstico, esse jogo 11. Eu vou colocar aqui um empate, né? No jogo 11, e vou arriscar o Bahia. No jogo 11, um duplo, tá? Empate entre Mirassol e Bahia. Jogo 12, vitória da Bahia e Atlético. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Cruzeiro no meio de semana. Vai se desgastar. O Vitória precisa se recuperar da goleada. Gente, ele precisa sair da zona. E o Atlético também, ele tá com o time desgastado. Perdeu para o São Paulo, sentiu cansaço, assistiu o jogo. Então vai jogar pela Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então o Atlético vai se desgastar muito. É possível que domingo ele jogue com um time misto, né? Então eu vou aqui de vitória da Bahia, né, nesse jogo. Vou colocar um empate, um duplo, tá? Nosso quarto duplo. Aston Villa e Crystal Palace, jogo 13, né, o penúltimo jogo. Hoje o Aston Villa é o 17º, né, e o Crystal Palace o 14º. O campeonato inglês começou agora, né. O Aston Villa vem dos últimos 5, 2 vitórias, né, 2 derrotas e um empate. O Crystal Palace apenas 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Gente, jogo pra mim aqui, vou de Crystal Palace, tá? Coluna 2 no jogo 13. No jogo 14, eita, jogo desesperado. O Sport lanterna, né? E o Vasco lutando para se afastar da zona. Né? Perdeu em casa para o Corinthians 3-2 no último resultado. O Sport perdeu 3-0 para o Palmeiras ontem na segunda. Um jogo que promete não ser empate aqui. Aqui é jogo para alguém vencer. E se alguém vencer, a gente tem que colocar o quê? Um duplo aberto. Então eu vou de Sport e vou de Vasco. Então, gente, essa é a nossa grade. Pedindo a você aí, né? Toda a paciência do mundo, agradecer aí pelo você estar sempre prestigiando o nosso canal. Você que é novo, se inscreve, deixa seu like. Você que já é antigo também, deixa seu like, comenta. E não esquece da enquete, tá? Responde nos comentários aí quem vai ser campeão brasileiro
depois dessa 21ª rodada aí, né? Tem uma estatística aí que foi feita pelo Globo Esporte, tá? Então, gente, obrigado aí, tá? Um grande abraço, boa sorte, boa semana a todos. Valeu, galera, até o próximo vídeo.